Bom dia, boa tarde, boa noite, povo abençoado de Deus. Quero deixar aqui o meu abraço a você e dizer muito obrigado por você estar aí, a todos os irmãos integrantes do YouTube, né? Que Deus possa te verdadeiramente vir te revestir com a coraça da justiça, né? Nós temos que estar revestido todos os dias, não é só uma vez na semana, não. Nós temos que estar revestido todos os dias, irmãos. É todos os instantes. Orai e vigiai. E Tiago diz para a gente se sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Então nós temos que se sujeitar, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, né? E temos que, quando você se humilha, quando você se chega a Deus, quando nós nos submetemos a Deus, a gente vai resistir as tentações, a gente vai resistir aquelas vozes destrutivas, aquelas vozes horrorosas, repetitivas, muitas vezes que vêm, né? Aquelas imaginações, aqueles espíritos imaginatórios que vêm na nossa cabeça, porque existem espíritos que faz você ver coisas que não existem. É como as pessoas que são esquizofrênicas. O esquizofrênico, ele tem uma doença que ele conversa com pessoas que não existem. Ele fala com a tal pessoa e é como se fosse real, mas não é real. Essa doença faz com que ele converse, ele sinta medo, ele se sinta ameaçado, se sinta acurralado, vê que tem alguém, muitas vezes ele diz que tem alguém perseguindo ele, que tem alguém atrás dele, que tem alguém mexendo na sua caixa do correio, que tem alguém mexendo na maçaneta da porta, que tem alguém andando no telhado da sua casa. Isso são tudo espíritos imaginatórios, viu, irmãos? Isso são tudo obra maligna do adversário, querer fazer você viver uma realidade que não é, que uma mentira, quer trazer a mentira como se fosse uma verdade. Você tá entendendo? Então, nessa tarde, se tem alguém aí que tem esse distúrbio, que sofre desse sentido de medo, de pavor, de pânico, porque tem pessoas que têm sina do pânico, né? Desculpa aí os erros das minhas palavras. Mas tem pessoas que panica. Tem pessoas que panicam entrar dentro de um elevador, tem pessoas que panicam ao passar numa ponte. Eu conheço pessoas que quando entram no elevador, ai, tá se tremendo toda. Então, irmãos, isso são tudo sintomas, síndrome, como é que é mesmo o nome? Bom, as irmãs sabem o que eu tô querendo falar, os irmãos. Então, irmãos, existe isso sim. Ontem eu falei uma palavra, hoje eu quero corrigir. Quando eu falei do gadareno, eu falei o paralítico. Não, ele não era paralítico, né? Eu tava querendo trazer outra palavra e falei paralítico. Então, ele não era paralítico. Ele era um homem possesso, que tinha uma legião de demônios nele, né? Então, Jesus perguntou para aquele endemoniado de Gadareno qual é o seu nome. Ele falou, eu sou a legião. Então, ele falou, por que viesse me atormentar? Né? Então ele se sentiu incomodado com a presença de Jesus ali. Então, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: a realidade hoje é porque eu não sei falar quantidade de pessoas que hoje vivem atormentada, viu? Mas eu conheço pessoas que, graças a Deus, já estão libertas, que viviam atormentada, tá? Viviam presa dentro de um quarto. Eu conheço pessoas que vivia presa dentro de um quarto. A pessoa estava normal, boazinha, normal, trabalhando. Saiu do seu trabalho, veio para casa, no dia seguinte já não se levantou mais. Foi tomada pelo medo, foi tomada pelo pânico, foi tomada pelo espírito maligno. Essa pessoa não saía de dentro do quarto, quarto escuro. Ela pegava a faca para matar alguém da família, ela corria na rua, querendo tirar a roupa. E essa pessoa foi liberta. Não foi nem necessário ir lá onde ela estava, foi apenas através do telefone. E outra irmã também que pediram oração por ela.
Essa moça não estava mais nem indo para o trabalho, não comia, só falava em morrer, trancada dentro do quarto, não estava cuidando dos filhos, não queria saber de nada, e a igreja, o pastor e os outros irmãos entraram em oração, e essa moça foi liberta, viu? Foi liberta porque ela estava sendo atormentada pelo espírito gadareno. Então preste atenção que eu vou falar. Existe a depressão, que é para o médico curar, que há medicamento que cura, e há depressão espiritual. A pior depressão é a espiritual, viu? Que o inimigo quer lhe matar de qualquer... É uma sede que ele tem de querer levar a pessoa ao suicídio. Por quê? Porque o suicídio está precipitando a sua morte, e o suicídio não há como haver salvação, porque ele não esperou o dia que ele ia morrer, ele antecipou para se livrar do sofrimento. Então, quantas pessoas existem por aí que diz, é melhor morrer do que eu viver. Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Ah, para que eu estou vivendo mesmo? Nada de bom acontece na minha vida. Eu não tenho tenho nada de bom para falar. Então, o ser humano é ingrato. Por quê? Ele acorda de manhã, tem boca para falar, tem olho para ver, tem ouvido para ouvir, tem mão para apalpar, tem pé para andar, come, bebe, não tem problema de rins, não tem diabetes, não precisa fazer hemodiálise, não precisa viver internado à espera na fila de um transplante, e o ser humano ainda está reclamando da vida que tem. Tem uma casa para morar, tem comida na geladeira, tem comida nas panelas, ainda está reclamando que não é amado, que não é querido, que ninguém gosta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, só sabe dizer coisas má a seu respeito. Então, se essa pessoa só sabe dizer coisa má a seu próprio respeito, está dilinguindo a imagem de quem? A imagem de Cristo. Porque se nós somos a imagem, a semelhança de Cristo, então nós não podemos nos rebaixar. Eu sou a justiça de Cristo aqui na terra. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou por cima e não por baixo. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu tomarei posse da vitória. Entra naquela terra, Josué e Caleb, e toma posse. Expulsa os habitantes de lá. Josué, vai lá em Jericó. Vai lá em Jericó, Josué, e dá 7 voltas em volta daquelas muralhas. Entendeu? Então, Josué, pela fé, foi. Obedeceu a voz de Deus, deu 7 voltas em volta daquelas muralhas. E o que aconteceu? O 7º dia, Deus colocou os dinamite embaixo ali, ó. Fofou tudo e os muros caíram, irmãos. O Deus é soberano, Deus é o Altíssimo, Deus é onipotente. Então, por que nós vamos querer reclamar da nossa vida se está tudo bem conosco, que a gente diz que não está nada bem, hein? Então, aqui em 1 Coríntios 10 diz o seguinte: nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto. Há muito tempo, Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim eles os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado o seu batismo, batizado tanto no mar como na nuvem. Como seguidores de Moisés, representando a sua submissão a ele como seu líder. E por um milagre todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles, como a rocha espiritual. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. Então, depois de Deus ter guiado eles com uma nuvem que se movia, você já imaginou, irmãos? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu queria estar lá para me saber como é que foi aquela travessia do mar. Meu Deus, eu queria estar ali em Jericó para me ver como é que foi aquele reboliço todo. Eu acho que as pessoas corriam para um lado, corriam para o outro, os muros caindo, as bandas de concreto e tijolo, porque antigamente era só pedra, né? O muro, eu tenho certeza que era só pedra, as pedras caindo, as pedras voando, batia na cabeça de um, batia nas costas de outro e derrubava. E eu acho que ali foi um vendaval que o Espírito Santo de Deus fez ali naquele lugar. Então,
Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, eu queria tanto ser transportada lá naquela época, Senhor Deus, que o Senhor fez aquele povo passar aquele mar, ver a cara de Faraó. Meu Deus, não é possível, Deus, o Senhor me leva lá e me mostra esse filme. Porque, irmãos, é coisa de louco que Deus fez. Hã? Então, a palavra de Deus está dizendo que uma nuvem se movia na frente deles. Uma nuvem se movia na frente deles. Você já imaginou Deus colocar uma nuvem para se mover na sua frente, para te levar você na direção certa? Quantas vezes ele faz isso? Só que a gente está tão incrédulo, a gente está tão rebelde, a gente está tão cego espiritualmente que a gente não enxerga absolutamente nada, viu? Então a palavra de Deus diz que a nuvem se movia na frente deles e ele os levou em segurança a atravessar aquele mar. Deus os fez eles atravessar aquele mar em segurança. Mas só que tem uma coisa, depois de eles ter comido a mesma comida e bebido da mesma água do Espírito, após eles terem sido batizados naquelas águas ali do Mar Vermelho e com as águas das nuvens, você sabe o que aconteceu? Eles se rebelaram contra Deus. E a palavra do Senhor disse aqui, no versículo 46, que algum deles fizeram. Eles dançaram, fizeram danças imorais, imoralidades sexuais, e alguns deles fizeram. Então foi 23 mil. 23 mil caíram num só dia morto. Viu? 23 mil caíram mortos em um só dia. Por quê? Porque Deus se revoltou contra eles. Depois de tudo que Deus havia feito com aquele povo, eles se rebelaram contra Deus, blasfemaram, fizeram dança, beberam, dançaram, fizeram coisas imorais e Deus ali, pá, de uma lapada só. Deus mandou um anjo, Deus aqui diz assim, olha, versículo 10, quer dizer, não foi, versículo 8, me perdoe, tá? E no versículo 10 diz que Deus enviou seu anjo destruidor, viu? Deus enviou um anjo destruidor que matou 23 mil em um dia só. Ninguém brinca com Deus, ninguém se escarnece de Deus. Deus não se deixa ser subordinado. Deus não suporta que as pessoas adorem a Deus e adorem Baal. Cuidado com quem você faz aliança e com quem cuidado. Você viu o que ia acontecendo com Josafá? Josafá fez uma aliança com o rei Acabe, apesar de ter laços familiares, mas ele quase morreu na guerra por causa de Acabe. Viu, irmãos? Então, vamos fazer atenção com quem a gente tem aliança, vamos fazer atenção com quem você fala, com quem você conversa, com quem você pede aconselhamento. Nós que temos que pedir o Espírito Santo de Deus que nos leve na nuvem certa, na pessoa certa, na direção certa. Pedir ao Espírito Santo de Deus que mova essa... Olha que lindo, que maravilhoso. Deus, uma nuvem se movia, irmão, na frente daquela nação. Uma nuvem, irmão, se movia, mostrando a eles o caminho que eles deveriam percorrer. Porque Moisés era um líder, Moisés era um homem que tinha uma responsabilidade imensa nas costas dele, nos ombros dele. Há uma nação que se corrompeu, que Deus queria matar, e Moisés interferiu, intercedeu e disse, se o Senhor matar esse povo, pode riscar meu nome do livro da vida. Quando ele desceu do monte. Aqui já foi depois da travessia do mar. Então vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus como deve ser servido, vamos deixar Deus ser a nossa prioridade, buscar primeiramente o reino de Deus. Vamos amanhecer o dia e buscar primeiramente o reino de Deus, irmãos. Viu? E antes de você sair para trabalhar, tenha um propósito de orar pelo menos um Pai Nosso, a metade de um Pai Nosso. Ou não saia pelas portas da sua casa de manhã antes de você falar com o Espírito Santo de Deus. Pedindo a ele a luz, pedindo a ele a direção, pedindo a ele a iluminação, pedindo a ele o favorecimento de Deus. Como o Jabes orou e disse, Senhor, que a tua mão seja comigo, me largue as minhas fronteiras,
Faça com que eu possa viver de maneira abundante. Que o Senhor retire de mim essa dor, que o Senhor retire de mim esse nome de tristeza, de dor que minha mãe colocou sobre mim. E a oração foi tão pequena e Deus respondeu a oração de Jabes. Irmão, não precisa ser uma oração de 30, 40, 1 hora, não. Tudo bem, a gente pode orar até 3 horas, 6 horas por dia. Mas isso é se você não tem outras coisas a fazer, se você está com o seu tempo exclusivamente para Deus. Se não trabalha, se não tem nada para fazer, se o seu tempo é exclusivo para Deus, tudo bem. Você pode passar o dia trancado orando. Mas se a gente trabalha, se a gente tem que sair para trabalhar, eu tenho que sair para resolver algum problema, não saímos antes da gente conversar com o Espírito Santo. Porque quem conhece o caminho que vamos cruzar é Ele. Porque nós não temos olhos biônicos, nós não temos uma bola de cristal na nossa frente que a gente vai ver o que vai acontecer com nossa vida amanhã. Mas se a gente chegar aqui e falar para o Espírito Santo de Deus o que está se passando, que você vai sair de casa, que você precisa da proteção dele, ele vai te guiar, ele vai te levar em segurança, ele vai te trazer no final do dia em segurança para sua casa, viu? Você que é mãe, você que é pai, ore e peça a cobertura do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e diga: Espírito Santo, eu não sei orar, me ensina a orar, Espírito Santo. Ore por mim, Espírito Santo, intercede por mim, geme por mim. Olha que lindo, que coisa maravilhosa Deus ter levado esse povo aqui. A palavra está dizendo, irmão, que Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Vamos pedir a Deus que envie essa nuvem, que vá se movendo na nossa frente, que Ele seja conosco nas travessias que nós temos que atravessar. Nos momentos mais difíceis, que o Espírito Santo possa nos batizar com fogo, que o poder do Espírito Santo venha nos cingir, venha nos revestir, venha nos encher, venha nos fazer transbordar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus acoberte você com manto ensanguentado, que Deus leve você onde quer que você vá em segurança, que o Espírito Santo de Deus conduza você, que o anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e o livre de todo mal, possa ir na direção do seu veículo, na direção da sua moto, da sua bicicleta, do seu cavalo, do seu jumento, nas asas do vento, nas asas dos anjos, a pé, fazendo caminhada e academia, seja o que é, no trabalho, que o mover do Espírito Santo nos acompanhe, intercedendo por nós onde for necessário. A graça de Deus alcançando nossos filhos, famílias e familiares. E Deus nos dando suporte. E Deus nos dando suporte para a gente alcançar as vitórias. Que você possa ter, irmãos, alegria, dias de abundância, dias de vitória na sua vida. Que você seja vencedor. Que você não seja um daqueles lá do deserto que se rebelou contra Deus. Mas glorifica a Deus. Porque é melhor andar com Cristo do que andar num mundo cheio de ostentação e não ter direito de entrar no reino de Deus. Jesus tem portas abertas. Ele me mostra aqui que está quebrando um grande cadeado financeiro. Deus está abrindo uma porta financeira para alguém aqui. Deus está abrindo uma porta de emprego. Eu vejo que é uma porta grande. Você vai entrar por elas, viu? Tabassai. Você vai entrar por essa porta. Deus está quebrando essas correntes e Deus está tirando o ocupante que estava lá, viu? Deus mandou Josué desapossar e você vai desapossar, porque quem está ocupando o que é seu vai sair ainda hoje. E no contado decorrer do tempo de Deus, na hora de Deus, o favor de Deus, a gravidade do Espírito Santo, da atmosfera, vai se mover em teu favor. Tome posse da sua vitória agora. Dê glória a Deus aí, porque já está declarada e determinada, a tua vitória chegou até você, em nome de Jesus. Amém.